Fala galera, professor Leandro Morgado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina com mais um vídeo para ajudar na tua preparação aí para as Olimpíadas de Matemática. Nesse vídeo eu trouxe uma questão de lógica bem interessante da Olimpíada Canguru, questão dos cavaleiros e vigaristas. E a partir de agora a gente vai discutir, vai quebrar a cabeça, vai pensar junto para resolver essa questão. Bom, queridos, vamos encarar então a questão dos cavaleiros e vigaristas. Olha só, questão super interessante de lógica Canguru 2016, nível S. Tá? A princípio, terceiro ano aí do ensino médio, mas também o pessoal do finalzinho do fundamental aí acho que consegue pensar, consegue resolver junto, tá? Olha só o que ele está dizendo, gente. Na ilha dos cavaleiros e dos vigaristas, todo cidadão é cavaleiro, que sempre diz a verdade, ou então é vigarista que sempre mente. Tá? Então isso eu até já vou anotar aqui que isso é super importante, tá? O cavaleiro sempre vai dizer a verdade e, por outro lado, o nosso amigo vigarista, ele sempre vai mentir. Bom? Aí durante sua viagem pela ilha, você encontra 7 pessoas ao redor de uma fogueira. Tá? Então pensa numa fogueira, tem 7 pessoas em volta e todos eles lhe dizem: eu estou sentado entre 2 vigaristas. Né? Isso a princípio, cara, isso dá um nó na cabeça, mas calma, né? Vamos tentar organizar a informação, vamos tentar fazer o esqueminha da fogueira e tentar descobrir quantos cavaleiros e quantos vigaristas tem no grupo. Tá bom, gente? Como sempre, papel e caneta na mão, vou dar um tempinho, pensa, a gente pausa o vídeo e logo em seguida a gente discute essa questão super legal de lógica. Bom, galera, vamos lá, vamos discutir então a solução. Olha só, aqui eu tenho a nossa fogueira, ok? Vocês devem ter feito um esqueminha mais ou menos assim por aí, né? E aqui eu tenho 7 pessoas em volta da fogueira, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu tenho que descobrir quantos vigaristas eu tenho no grupo. Olha só, primeira coisa que eu pensaria, tá? Só para organizar as informações. Será que é possível eu ter 7 vigaristas? Né? Por exemplo, a letra E está dizendo isso, né? A letra E está dizendo que todos são vigaristas, tá? Será que é possível a gente ter todos os vigaristas? Aí, bom, se tu pensar um pouquinho, tu vai perceber que não, né? Porque, por exemplo, se eu tiver vigarista, vigarista e vigarista, já dá problema. Né? Por quê? Porque, olha só, esse vigarista aqui, ele tem que mentir. Né? Todo vigarista mente. Entendeu? Só que as pessoas falaram o quê? As pessoas falaram: eu estou sentado entre 2 vigaristas. Então, quer dizer, esse aqui estaria falando a verdade, o que não pode de acordo com o enunciado. Né? Então, a gente já pode concluir, gente, que a letra E não é, né? Não é a alternativa E e, consequentemente, tem que ter pelo menos um cavaleiro. Tá? E eu posso fazer o seguinte: como tem que ter pelo menos um cavaleiro, eu posso começar essa questão colocando o cavaleiro. Né? O cavaleiro pode estar, por exemplo, aqui. Não vai fazer muita diferença na posição que tu coloca, porque eu tenho tipo uma mesa redonda, né? Como eu tenho a mesa redonda, tu poderia rotacionar a mesa e colocar ele numa outra posição, se for o caso, tá? Então, coloquei o cavaleiro aqui, isso fica a escolha do freguês, e o cavaleiro a gente sabe que sempre diz a verdade, coisa linda, e ele falou que está sentado entre 2 vigaristas, né? Então, obrigatoriamente, gente, aqui tem que ter um vigarista, e aqui tem que ter um vigarista. Tá? Então a questão já começou a ficar bem encaminhada. A gente já descobriu, né, que tem que ter pelo menos um cavaleiro, aqui tem que ser vigarista e tem que ser vigarista. Tá? Agora vamos pensar um pouquinho sobre essa posição aqui. Tá? Essa posição aqui, a princípio, poderia ser, deixa eu até colocar com uma outra cor aqui, poderia ser um vigarista, né? Não tem problema, porque o vigarista a gente sabe que mente, né? Só que daí, se eu colocar um vigarista aqui, obrigatoriamente eu vou ter que colocar um cavaleiro aqui. Porque aqui não pode ser vigarista, né, gente? Senão esse carinha aqui estaria falando a verdade. Entendeu? Então, o que que acontece? Se eu coloco um vigarista aqui, obrigatoriamente aqui tem que ser cavaleiro. E por outro lado, né, deixa eu apagar. Se eu colocar um cavaleiro aqui, que também é possível, também pode acontecer, aqui obrigatoriamente vai ter que ter um vigarista. Né? Por quê? Porque o cavaleiro está falando a verdade. Né? Se ele está falando a verdade, é vigarista aqui e vigarista aqui. Entendeu? Então, conclusão, dessas 2 casinhas, né, não tem jeito, gente.
Uma tem que ser cavaleiro e uma tem que ser vigarista. Tá? Agora, supõe, por exemplo, que a gente coloque assim, né? Cavaleiro vigarista. Tá? O que vai acontecer com essa aqui? Essa aqui é a mesma coisa, né? Pode ser cavaleiro e pode ser vigarista. Só que se for vigarista aqui, vai ter que ser cavaleiro aqui, não tem jeito, né? E se eu colocasse um cavaleiro aqui, ia ter que ter um vigarista aqui, não tem jeito. Então, olha só que legal, gente. Dessas duas aqui, deixa eu marcar para vocês, dessas duas casinhas, né? Tu pode concluir que tem que ter um de cada. Tem que ter um cavaleiro e tem que ter um vigarista. E dessas duas casinhas aqui, a mesma coisa, tem que ter um de cada. Eventualmente pode trocar a ordem, pode inverter a ordem, mas tem que ter um cavaleiro e um vigarista, um cavaleiro e um vigarista. Né? Então, no total das 7 pessoas, a gente já pode concluir que eu tenho 3 cavaleiros e 4 vigaristas no final das contas. Tá? O que ele está perguntando? Está perguntando quantos vigaristas, né? Ou seja, a alternativa certa é a letra B. Tá, gente? Em geral, deixa eu dar uma dica para vocês, esse tipo de questão tu não tem como resolver de uma vez só, entendeu? Tu tem que ir montando de pouquinho em pouquinho, vendo o que pode, o que não pode. Ah, esse caso aqui, será que dá? Será que não dá? Né? Por exemplo, vocês perceberam que eu comecei perguntando, será que poderia ser todos vigaristas? Aí a gente viu que não. Então colocou o primeiro cavaleiro. Né? E a partir do momento que eu coloquei o primeiro cavaleiro, eu fui vendo as possibilidades, fui montando até chegar na configuração final da mesa. Tá? Mais uma vez, eu repito, essa configuração final não é única, tá? Mas nessas duas casinhas tem que ter um cavaleiro e um vigarista, nessas duas tem que ter um cavaleiro e um vigarista. Então, obrigatoriamente, eu vou ter 4 vigaristas, alternativa certa, letra B. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da questão dos cavaleiros e dos vigaristas. E pode ter certeza, hein? Essa questão caiu na Canguru, mas ela tem toda a cara de OBMEP, né? Costuma cair também em concurso público. Então vale muito a pena a gente tentar entender, quebrar a cabeça, né? Para chegar na solução. Tu está com certeza treinando aí para as tuas futuras Olimpíadas, futuros concursos e assim por diante. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de sempre. Grande abraço e até a próxima!